Muito bem, vamos começar essa extensão de cílios, volume brasileiro na cor marrom. Eu começo higienizando, eu uso essa água micelar rosinha da Garnier, eu já mostrei para vocês na lista de materiais, mas se você tiver alguma dúvida, volta lá nessa aula e dá uma olhadinha de novo. Tem que ser essa água micelar, para mim ela é a melhor. Vocês podem ver que eu coloco sem dó e uma quantidade generosa e faço bastante movimentos para cima e para baixo, também puxando ali para cima na pálpebra, porque depois a gente vai precisar fazer uso de fita e essa pálpebra também precisa estar muito limpa, gente. Não é só lá embaixo, nos fiozinhos, tá? A pálpebra também tem que estar bem higienizada. Então eu faço esse movimento de vai e vem nos cílios para deixar eles bem limpinhos. Eu uso papel higiênico mesmo para enxugar. Você pode usar qualquer papel, se você preferir guardanapo ou qualquer outro tipo de papel, você pode ficar à vontade. Eu gosto do papel higiênico, desde que seja de uma qualidade melhor, porque senão ele fica desmanchando. Enxago bem esse cílio, vocês já podem ver que dá pra ver a diferença de uma pálpebra para outra na questão da limpeza, porque essa cliente tava com um pouquinho de protetor solar e a pele um pouco oleosa do dia a dia mesmo. Então, eu acho extremamente necessário lavar 2 vezes. Eu faço isso até nas manutenções, tá, gente? Quanto mais limpo tiver, melhor vai ficar a sua retenção. Eu digo que a parte da limpeza é a parte principal para fazer o seu cílio durar. Agora eu vou higienizar o outro olho da mesma maneira. Faço movimentos para cima, para baixo. Puxo essa espuma para toda a pálpebra. Não deixem de fazer isso, gente. Sempre higienizar 2 vezes, todas as vezes. Tenha isso como um ritual. Não pense que você está perdendo tempo ali, porque é uma etapa extremamente fundamental. A maioria das pessoas chega com uma certa oleosidade nos cílios, e o bom dessa água micelar é que ela tira com perfeição resíduos de maquiagem, qualquer tipo de sujeira que tiver ali no olho, ela vai conseguir eliminar. Gente, eu não sou contra shampoo Johnson, não sou contra as espumas de limpeza próprias para extensão de cílios, eu não sou contra, tá? Mas eu me adaptei demais a essa água micelar da Garnier, demais. Eu já fiz vários testes e o sabonete Johnson e também os sabonetes próprios para limpeza de cílios, de extensão de cílios, eu acho eles um pouco mais densos, assim, um pouco mais grossos. Então, se você não tomar muito cuidado e não enxaguar muito bem, ele faz uma barreira ali, eu percebo, que não permite que a cola penetre tão bem ali, sabe? E tenha uma aderência tão boa. Então, eu me adaptei muito, muito bem. A água micelar eu prefiro usar. Eu acho ela mais leve, mais fluida, ela é mais fácil de enxaguar, não fica resíduo. Nesse momento é ideal você se certificar de que ficou muito bem sequinho, porque a gente vai precisar colocar ali o gel pad e as fitas e precisa estar muito seco, porque senão não gruda muito bem qualquer tipo de fita que você for colocar. O olho não pode estar úmido. Agora a gente vai fazer o isolamento dos fios inferiores. Esse daí é o gel pad. É esse material que a gente usa que fica colocado nos fios inferiores. Eu já gosto de, nesse momento do procedimento, retirar 4 fitinhas. Gosto bastante da fita japonesa, mas eu vou mostrar para vocês outras opções, porque eu gosto de diversificar e de mostrar opções diferentes, de maneiras diferentes de trabalhar. Vou mostrar tudo isso aqui no curso para vocês. Mas aí eu gosto de já deixar essas fitinhas separadas na minha mão. E aí agora nós vamos para uma etapa muitíssimo importante, que é a marcação da íris da minha cliente. Eu coloco a mão na frente para que eu consiga deixar a íris do olho dela o mais no meinho possível. Vocês podem ver que um olho, quando um olhinho tenta acompanhar o outro, ele fica um pouquinho mais torto, mas é importante que no momento que você estiver medindo, o olho que você for riscar, você controla com a sua mão para que ele fique bem no centro do espaço em branco ali, né? E aí você faz a marcação do início e do fim da íris da cliente de cada lado. Por quê? Nessa cliente eu vou usar o mapping boneca, que é um mapping que valoriza, que dá uma impressão de olho um pouco maior, um pouco mais aberto. Eu gosto bastante desse mapping. Agora eu vou colando as fitinhas, as mesmas que eu deixei separado na minha mão. Eu coloco elas em X
cobrindo qualquer fiozinho que ficou exposto da parte de baixo, que vocês podem ver que a linha d'água ali, ela precisa ficar livre, precisa ficar à mostra, para que esse projeto de isolamento não entre dentro do olho. Não pode entrar, tá, gente? Se a cliente, no momento que fechar o olho, reclamar de dor, que tá espetando, qualquer coisa assim, você precisa se atentar a descer um pouco mais esse isolamento, porque essas fitas não podem, em momento nenhum, entrar dentro do olho da cliente, porque senão machuca, faz lesão na esclera, que é a parte branca do olho, e, enfim, é muito ruim, machuca o olho da cliente, não pode. Então, fica dessa forma as fitas. E agora, esse lugarzinho onde a gente fez as marcações, né, da íris da cliente, a gente vai marcar eles primeiro, depois o início e o final do cílio da cliente, nessa parte do meio. Olha lá, vou pegar a marcação também da íris do olho esquerdo, início e final do olho. Isso é o mapeamento, tá, gente? O famoso mapping, é onde a gente faz um mapa mesmo do que a gente vai fazer nesse cílio para que os dois fiquem bem iguais mesmo. Nesse centro aí, onde está marcado as bolinhas brancas, é onde a gente vai usar as numerações maiores que a gente escolher. Então, suponhamos que a gente escolha fazer o mapping boneca do tamanho 8 ao 12. É nesse centro que a gente vai colocar o tamanho 12. Mesmo se a gente escolher usar, por exemplo, do 8 ao 11, então é o 11 que a gente vai usar nesse centro, sempre a numeração maior. No mapping boneca, o centro fica maior e as laterais, tanto interna quanto externa, vão decrescendo os tamanhos. Então, nela eu vou usar o tamanho máximo 11 e eu venho decrescendo 10, 9, 8. E na lateral 10, 9. E se tiver um fiozinho ou outro ali no comecinho, eu coloco um 8. Mesma coisa do lado de cá. Nesse momento eu gosto de pegar a mesma caneta, essa caneta é uma caneta em gel. Ela é bem fácil de sair. Eu gosto de fazer essa marcação subindo para eu ter uma noção, olhando por cima, se as duas marcações ficaram próximas. O meu vídeo, gente, ele tá um pouquinho torto, então não sei se dá pra ver que tá bem no rumo certo, mas pessoalmente dava pra ver que tava bem certinho, as marcações centrais. Eu vou usar nela o volume brasileiro da marca Fadvan na cor marrom, essa caixinha é um mix do 8 ao 12. E agora eu tô passando esse produto que pra mim é vida, gente, é o Aqua Clean da Lash School. Pra mim é o melhor higienizador que existe na face da terra. Eu já testei outros, pra mim não tem nada igual. Eu adoro essa marca da Lash School, sou super fã. Gosto de experimentar marcas novas, continuo experimentando, mas até agora essa daí tem totalmente o meu coração. Então eu passo tanto embaixo quanto em cima dos fios. Eu sou adepta à acoplagem por baixo dos fios, mas em alguns momentos vocês vão perceber que é necessário acoplar por cima, ou vice-versa. Quem gosta de acoplar de um jeito vai sentir que em algum momento é necessário acoplar no contrário, né? Ou embaixo ou em cima. Então, sempre passe esse higienizador dos dois lados do fio, tanto por baixo quanto por cima. A cola que eu escolhi usar é essa, Elite Ruby Master, uma cola que eu gosto bastante. Essa fita é uma fita que a gente usa para suspender a pálpebra. Lembra que eu falei que a pálpebra tinha que ficar muito bem limpa? É por conta disso aí, ó. Se tiver sujo, não vai ficar firme. Eu gosto bastante dessa faixa que eu coloco na cabeça da cliente, porque não dá pra gente ficar lavando o rosto todo da cliente. Tem pessoas que têm a testa muito oleosa, então não dá pra gente ficar lavando a testa da pessoa, né, gente? E aí, então, eu dou essa puxadinha aí da fita e coloco por debaixo, ó, como eu tô fazendo aí, da faixa. E aí fica bem seguro. Eu consigo suspender bem o cílio da cliente e a gente faz isso para conseguir ver bem certinho a parte inferior, né, dos cílios da cliente. E agora é a hora da verdade. Nós vamos começar a acoplagem. Lembrando que com a mão esquerda eu uso a pinça reta, que é a pinça de isolamento. Eu preciso manter a mão bem firme e escolher um fiozinho aí que eu vou estar acoplando e abrir essa pinça mantendo esse fio único no centro da pinça aberta. E com a outra mão eu vou pegar
o fiozinho na numeração certa de cada desenho ali do meu quadrante. Por exemplo, ali eu tô colando os fios de numeração 8. Então, eu removo esse fio lá do chicote, passo na cola e venho acoplando. Os fios precisam, olha lá, gente, como eu fiz ali, ficar isolados, é um a um, literalmente um a um. Você abre, faz esse movimento de pinçar e abrir, para que um fio apenas fique isolado no centro da pinça reta ali. E aí, feito isso, você tira o fio sintético do chicote, passa na cola e vem acoplando. Vocês podem ver que eu tô acoplando por baixo. Eu sempre gosto mais da acoplagem por baixo, mas você pode ficar à vontade para acoplar por cima se você preferir. Eu acho que assim a resistência fica maior, mas nada impede que você escolha aí o que for melhor para você. Uma coisa muito importante é se certificar de que não está sendo formados sticks. Os sticks são os fiozinhos que grudam um no outro. Como a gente está usando cola e os fios são muito fininhos, então a chance de um fiozinho grudar no outro é muito grande, né? Tem que ficar de olho. Não pode deixar grudar, porque se grudar vai causar dor no cliente, vai ficar uma extensão de cílios feia e vai te dar bastante trabalho quando essa pessoa voltar para manutenção, porque você vai ter que remover esses fios que vão estar todos grudados e emaranhados, então não pode acontecer stick. Você vai ter que se certificar, cada fio que você colar, de deixar ele muito bem separadinho dos outros. Agora eu vou acoplar no olho esquerdo, eu dou uma viradinha no rosto da cliente e vou começar acoplando os fios do canto externo, sempre isolando muito bem e acoplando no fio isolado. Vocês podem notar que eu uso a outra mão para a pinça da mão direita, que é no meu caso a minha mão dominante, ela ajudar a encontrar esses fios e isolar, tá? Na extensão de cílios, gente, eu falo que aprender extensão de cílios não é um bicho de sete cabeças, porém exige bastante treino e dedicação, porque é uma das poucas áreas, eu falo para as minhas alunas, que a gente usa as duas mãos simultaneamente. E a mão esquerda, no caso de quem tem a mão direita dominante, é uma mão que a gente não usa para nada no dia a dia. Então, a parte que você vai ver que é mais desafiadora no trabalho com extensão de cílios é justamente isso. Conseguir manobrar bem a sua mão, calibrar bem a sua mão esquerda, ou no caso, a sua mão não dominante. Depois que você conseguir isso, você vai ver que fica mais fácil. Ali deu uma grudadinha os fiozinhos do canto, eu já fui logo separando para não formar esses sticks, para os fios ficarem muito bem separados, e é isso que você tem que fazer. Grudou, já desgruda na hora. Olha lá, conseguiu ter firmeza na mão esquerda, conseguiu deixar a mão esquerda isolando bem o fio ali, segurando bem firme, não tem erro. Dali para frente você vai conseguir dominar a extensão de cílios tranquilamente. Outra questão super importante é: você vai chegar perto da base dos cílios, mas nunca tão perto que chegue a encostar na base dos cílios. Olha lá, eu sempre deixo, se você conseguir dar um zoom no vídeo, eu sempre deixo 1 milímetro de espaço entre a pálpebra e o início desse fio colado, para que isso não gere nenhuma dor. Não pode encostar na pele, gente. Essa cola, a gente mergulha o fio na cola e encosta no fio natural da cliente, deixando um pouquinho de espaço da pálpebra. Não pode encostar na pálpebra, dá até inflamação, dá problemas sérios. Não pode.
Aí eu tô acoplando outras numerações para vocês verem. Geralmente, os cantos interno e externo são mais complicados. A parte do centro é um pouco mais fácil, até porque a gente vai usar fios maiores, então acaba ficando um pouco mais fácil. Isso acontece também, tá? Isso que tá acontecendo aí no vídeo é bem normal nos atendimentos, até para quem tem experiência. Às vezes a gente perde algum fiozinho, e aí é importante você desgrudar e tentar colar novamente. Quando o fio ficar torto ou quando não grudar muito bem, descola ele e cola um outro fio. O que pode acontecer às vezes quando você tenta colar e encosta a cola no fio natural da cliente, forma uma crostinha. Ah lá, isso que eu fiz agora foi limpar essa crostinha do fio, tá? Um pouquinho que fica de crostinha ali no fio vai atrapalhar a nova acoplagem. Então, você faz só uma ranhura ali para tirar esse excesso de cola e aí você consegue acoplar um novo fio. Agora eu vou usar uma fitinha aqui no centro para mostrar para vocês como que facilita, porque tem pessoas que têm muitos cílios. E tem cílios que são cílios que atravessam um ao outro, assim, que não são tão alinhados. Então, nesse caso, você pode estar tirando aí da fitinha, olha como eu tô fazendo, só a primeira camadinha lá de baixo. Assim fica em menor quantidade, você tem mais visibilidade dos fios de baixo e você consegue acoplar com mais facilidade, porque os fios estão em menor quantidade, né? Então eles ficam mais separados, você tem maior visão, fica bem mais fácil. Você pode fazer isso em qualquer momento que você sentir que tem muito fio e que um fio está atrapalhando a visão do outro. Então você pode fazer esse tipo de camadinha aí com a fita para separar e conseguir enxergar bem cada fio separadamente. Olha lá, vejam como a minha mão direita, como a outra pinça, ajuda bastante. Então, é preciso aprender a usar simultaneamente as duas mãos, porque uma realmente vira totalmente aliada da outra. Nesse momento, eu vou acelerar o vídeo para mostrar para vocês que eu acoplo os dois olhos ao mesmo tempo. Isso me permite saber se um olho está ficando o mais parecido possível com o outro. E aí eu ganho agilidade. Você consegue fazer com mais rapidez, com mais praticidade. Os dois olhos ficam juntos ao mesmo tempo. E é sensacional. Esses do cantinho interno eles ficam mais escondidos, mas é só dar umas apertadinhas. Eu coloquei até outra fita. Aqui eu tô usando o Flash Cure, que é um finalizador também da Lash School. E aí eu venho erguendo os fiozinhos e passando com esse bastãozinho lá na base, onde eu colei fio por fio, bem lá embaixo. Eu dou uma levantadinha, como vocês estão vendo aí, e passo esse finalizador, tanto por baixo quanto por cima. Passo ele também nessas marcações da caneta em gel para tirar. Cuidado para não colocar excesso demais de produto e esse produto escorrer no olho da cliente, porque pode arder um pouco, tá? Então, limpa bem as marcações que foram feitas. Passa bem ali no centro, né, na base, de onde os fios foram colados. Venho penteando, alinhando bastante esses fios para ver se tem algum fiozinho grudado, né? Se tem algum fio com stick, tanto de lá quanto de cá. Olha como ficou bem preenchido, gente. Eu preenchi 100% esse cílio. E agora eu venho conferindo se não tem nada grudado. Tem que estar tudo muito bem separadinho. Vocês podem ver que já tá ficando lindo. Olha o resultado. Tem olho que fica um pouco mais vermelhinha, normal, mas ela não tava sentindo ardência.
E aí eu tiro essa parte a mais satisfatória. Todo mundo adora quando tiro o gel pad, porque fica bem mais confortável. Dou mais uma penteada, mais uma alinhada. E esse é o resultado final. Olha como esse cílio combina com o olho da minha cliente. E olha que coisa mais linda. Eu amo esse cílio, gente. Cílio marrom, ele é maravilhoso. Tá super na moda. É super tendência.